A Bíblia diz em 3 João, de 1 a 15. Então eu tenho que explicar. Terceira carta de João. Terceira carta do apóstolo João. O apóstolo a quem Jesus amava. João, o apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu a primeira carta e a segunda carta e o Apocalipse. Então, é a terceira carta que nós vamos estudar hoje e ela só tem um capítulo. Então, a gente não costuma falar capítulo 1, porque não tem o capítulo 2. Então, é por isso que eu li João de 1 a 15. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O presbítero. Quem é o presbítero? É João, é o apóstolo João. Mas o que quer dizer presbítero? Eu vou falar para vocês a palavra no grego, né, o que significa e o uso, assim, o valor, a importância que começou a ser usada na igreja primitiva. Então, presbítero quer dizer velho, idoso, ancião, mais antigo, maduro, experiente, experimentado. Então, quando um homem era velho, idoso, mais antigo, ancião, maduro, experiente, experimentado, ele era um presbítero. Esse era o uso, esse era o significado. Mas na igreja primitiva, ele virou um título, ele virou uma função, ele virou um cargo. Sei lá se dá pra usar assim, né? Acho que cargo não é tão bom de falar. Mas uma autoridade. Ele se tornou alguém importante, relevante na igreja primitiva. Por quê? Porque o presbítero era o líder da igreja. Ele era o conselheiro, ele era o pastor, ele era a referência. Tu entendeu? Então, o que acontece? O apóstolo João, ele já era idoso. Então, ele estava na primeira parte, de velho, ancião, mais antigo. Acredita-se que a terceira carta de João foi escrita no ano 90 depois de Cristo. E o Apocalipse, lembra que a gente estudou entre 95 ou 100 depois de Cristo? Então, João viveu muito, viveu mais do que todos os outros apóstolos. Porque se tu pensa que Pedro e Paulo morreram martirizados mais ou menos 65 depois de Cristo, olha quantos anos mais o apóstolo João viveu. Então, por isso, idoso, velho, ancião, antigo, pastor, líder. Tá entendendo? Então, é este homem, esta pessoa que está escrevendo ao amado Gaio. O presbítero, né? Ao amado Gaio. Não sabemos quem é Gaio. Mas o que eu fiz? Eu pesquisei o significado. E Gaio quer dizer alegre, divertido e jovem, jovial, né? Então, o presbítero, o ancião, estava escrevendo para o jovem. Simbólico, né? Muito reflexivo isso. Os mais velhos devem ensinar os mais jovens. E os mais jovens devem aprender com os mais velhos. E na igreja nem se fala. Aquele que é experiente, aquele que é maduro, aquele que tem bons conselhos, deve ser ouvido, reverenciado, respeitado. Então é muito forte essa parte, ó. Só o primeiro versículo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade.
a quem eu amo na verdade. Então, o apóstolo João era o apóstolo do amor. Era o discípulo a quem Jesus amava. As suas cartas são recheadas da palavra amor. E a sua vida, né, também. Porque acredita-se que Maria, mãe de Jesus, foi recolhida na casa de João. Que João cuidou de Maria como um filho cuida de uma mãe. Então são tantos exemplos, tantas citações. João era aquele que se reclinava no peito do Senhor Jesus. Jesus fala de João que ele ia viver muito. E fica essa história de que João não morreria, porque Jesus fala, que te importa, né? Fala para Pedro. Então, tem muitas coisas a respeito do apóstolo João. E claro, o clímax, o auge, o máximo, a culminância de tudo é o Apocalipse. E nós temos vídeos no canal sobre o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. E aí ele diz, a quem eu amo na verdade. Então, esta marca de João aparece aqui no primeiro versículo, que ele ama de verdade a Gaio. Eu amo na verdade. E aí, esse na verdade, de verdade, dependendo da tradução, qual é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós que somos de Deus, nós amamos os nossos irmãos em Cristo de verdade, na verdade, porque é em Cristo esse amor. E é um amor instantâneo. É algo que não tem explicação. É só o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que habita em nós, que testifica com o Espírito Santo que habita no irmão. Então, é por isso que o amor é verdadeiro, é genuíno. Nós vamos passar a eternidade juntos no céu. Então, o amor tem que ser sem fingimento, sem hipocrisia, na verdade. 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Eu amo este versículo, porque tem muitas traduções desse versículo. Eu quero pedir a Deus que teu corpo, alma e espírito, né, estejam bem. Que tu estejas bem de saúde, que a tua alma esteja bem. Quer dizer, que todo o teu ser esteja bem. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, João, o apóstolo João, o presbítero João, está orando a Deus por Gaio. Está abençoando Gaio para que ele tenha boa saúde. E sim, nós devemos orar pela saúde física, mental, emocional, psíquica, espiritual, todos os âmbitos da nossa vida, para que nós possamos, como Paulo também orou, viver de uma forma íntegra, irrepreensível, santificada, aguardando a volta do Senhor Jesus. Que nós possamos estar em plena, em boa saúde, em todas as áreas da nossa vida, todo o nosso ser. E nós devemos orar por nós e pelos irmãos, para que todos em Cristo alcancem esta boa saúde, esta bênção. E saúde também era uma saudação muito comum, né, entre os gregos e entre os romanos. 3. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Então, o que está acontecendo aqui? É uma carta pessoal de João para Gaio. Mas ele agora está dizendo que os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel. Então, quando fala isso, a gente já imagina, como nós vimos lá em Filemão, de que a igreja dava bom testemunho de Gaio.
Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, meus filhos, é bem um, um papo, uma conversa, uma forma de falar de alguém idoso, né? Meus filhos, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. E essa é a alegria de Jesus, essa é a alegria de Deus, essa é a alegria de um pastor, essa é a alegria de um líder, né? De um apóstolo, de alguém que gera em Cristo uma nova vida. São filhos e filhas na fé. Então é uma grande alegria de saber que esses filhos, essas filhas na fé estão se desenvolvendo, crescendo e andando no conhecimento da verdade, vivendo de acordo com a verdade. Fiéis à verdade, né? Vivendo a verdade, praticando a verdade, dando bom testemunho da verdade. 5. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então, olha só, no verso 1 ele fala, eu amo na verdade. Depois ele chama Gaio de amado. Agora no 5 ele chama de amado de novo. E aí fala de novo dos irmãos. E diz que Gaio trata os irmãos vamos assim, da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma distinção, com a mesma comunhão, mesmo quando eles são estrangeiros. Quer dizer, eles não são judeus, eles são gentios, eles são de outra nacionalidade, outra pátria, outra língua, e eles são tratados do mesmo jeito. Você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então, tu não tem que fazer distinção entre judeu ou grego, judeu ou gentil. São irmãos, foram comprados pelo mesmo sangue, foram perdoados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus, têm o Espírito Santo de Deus, então são nossos irmãos. Não importa a nação, o povo, a tribo, a língua, nada disso importa. É estrangeiro, é natural, é nativo, diante de Deus, são filhos. Diante de Cristo, nós todos somos irmãos. 6. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Então, mais uma vez, a igreja dando um testemunho, vamos dizer assim, do amor, da fidelidade, da fé de Gaio. A igreja deu testemunho do amor que Gaio tem. Essa forma como ele trata os irmãos de fora, entre aspas, os irmãos estrangeiros, os gentios. 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Então o que acontece? Eles foram perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. Eles se converteram e os gentios, sem receber nada dos gentios, eles se convertem e não são aceitos pelos gentios. E eles vêm se refugiar na igreja do Senhor Jesus. E eles são bem tratados. Eles têm status de irmãos como os próprios judeus. Isso é uma lição para nós. Não importa de onde o irmão ou da irmã veio. E agora eu não estou falando de cidade, de estado, de país, não. Não importa de que lodo, lamaçal, cova, buraco o Senhor Jesus tirou. Para nós não importa isso. O que importa é se aquela pessoa nasceu de novo. O que importa é se aquela pessoa virou as costas para o pecado. Se ela se arrependeu, ela confessou. Então ela é um irmão. Isso é o que importa. Esse é o poder transformador do Evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Todos aqueles que chegaram, todos aqueles que encontraram, todos aqueles que acharam o Senhor Jesus, tiveram seus nomes, suas profissões,
suas vidas, sua história mudada, transformada. Porque é isso que Cristo faz. Aquele que roubava, para de roubar. Aquele que mentia, para de mentir. São cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele que era preguiçoso começa a trabalhar. Esse é o Evangelho. Então eles se converteram e passaram a ser perseguidos, marginalizados, abandonados, rejeitados, né? E eles foram acolhidos por Gaio. Foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então, tu é cooperador de Cristo, tu é cooperador da verdade, tu vai acolher os irmãos, seja quem for, sejam eles quem forem. Em Cristo não há homem nem mulher, não há pobre, não há rico, não há culto, doutor, juiz ou analfabeto. Não importa se tu é do campo ou se tu é da cidade. Não importa. Tu é uma nova vida. Tu é uma nova criatura. Tu é uma nova criação. Tu nasceu de novo. Tu é um filho de Deus. Tu é uma filha de Deus. Então tu tem que ser acolhido pelos irmãos, pela igreja. Tu é parte do corpo de Cristo. E aí tu é o quê? Cooperador da verdade. Porque a verdade é uma pessoa. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós cooperamos com Cristo. Nós cooperamos com a verdade. Nós somos contra a falsidade, a mentira, o engano, a hipocrisia. É na verdade, é amar na verdade, é viver na verdade, é ser fiel à verdade. A gente já estudou, já temos vídeos sobre a verdade. É isso que Jesus espera de nós, que a gente ame a verdade. E como que tu vai receber uma pessoa em Cristo sem a verdade? Tu tem que cooperar pela verdade, para a verdade, com a verdade. Tu tem que ser um cooperador da verdade. Sabe? Tá na luz. É isso. E aí tu vê como João, ele insiste no amor e na verdade. Na fé, na verdade. Na fidelidade, na verdade. No evangelho, na verdade. Cooperar quer dizer ajudar, estender a mão, socorrer, fazer o que tiver que fazer. Acolher esses irmãos em Cristo. E aí fala proclamação. Então, tu tem que estar sempre proclamando, evangelizando, pregando, anunciando. Uma igreja escondida, um cristão escondido, uma luz debaixo da mesa, debaixo da cama? Não. Tem que proclamar, tem que anunciar, tem que estar no alto, em cima da colina. Luz do mundo, sal da terra, proclamar. Nós somos chamados a sermos cooperadores da verdade e proclamadores da verdade. 9. Agora ele vai mudar de assunto. Tudo que agora ele estava falando era elogiando o Gaio, dando um bom exemplo, o bom testemunho, tudo que ele ouvia falar, tudo que os irmãos deram testemunho. Agora ele vai mudar de assunto, te prepara. 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse Diótrefes, ele é um dominador, um perturbador, um opositor. Sabe aqueles irmãos que gostam de mandar, dominar, manipular, controlar, explorar, oprimir, subjugar?
obrigar, forçar, constranger. Pois então, esse é o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Misericórdia! Tu consegue entender isso? Toda a igreja. Olha, é muito difícil não ter esse tipo de irmãos. Muitas vezes, irmãos e irmãs que são feridos de alma, que precisam, às vezes, de um tratamento, precisam de uma ajuda, de uma terapia, de algo sério. Porque o que acontece? Tu tem que entender que a carne não se converte. Quem se converte é o espírito. A carne, ela tem que ser mortificada. Tu tem que dizer não para tua carne. Tu tem que renunciar à tua carne. E se tu tem feridas na tua alma, tu tem que ser curado, tu tem que ser trabalhado. Tu tem que ter humildade. A gente sabe que uma ferida tem que ser limpa, tem que mexer, dói, né? Sangra. Muitas vezes tu tem que levar ponto, tu tem que colocar curativo, e aquele curativo tem que ser trocado. Quer dizer, às vezes o processo de cura dessas pessoas é tão profundo e tão grave que elas não querem mexer com isso. E muitas vezes a igreja também não. Porque olha o que este irmão faz, né? Ele calunia. E claro, às vezes também não é nem irmão, é um lobo. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Às vezes é um lobo vestido de ovelha, né? Que tá querendo enganar, tá querendo subjugar o rebanho, tá querendo fazer mal. É o joio no meio do trigo, tem tudo isso. Mas às vezes são pessoas, como eu tô dizendo, feridas de alma, pessoas que têm problemas. E aí elas se sentem importantes na igreja, valorizadas na igreja. E aí começam a dominar, perturbar, caluniar, fazer confusão, né? E isso a gente viu muito no ministério de Paulo e vimos no ministério de Pedro. E agora tu tá vendo o apóstolo do amor tendo que dizer, quando eu for aí, tipo assim, a criança tá aprontando alguma, eu vou aí, né? A criança tá lá em cima, eu vou subir. A criança tá aí embaixo brincando, eu vou descer, eu vou aí. No caso, o que João tá dizendo? Que ele vai resolver pessoalmente, face a face, cara a cara. Eu vou confrontar o Diótrefes. Ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, ele deve achar que irmão é só o judeu, né? E os estrangeiros, os gentios, os outros são menos. Isso é um erro. Isso é acepção de pessoas. E isso não pode na igreja do Senhor Jesus. O corpo de Cristo não é só pé. O corpo de Cristo não é só mão. O corpo de Cristo, ele é completo, tendo pé e mão. Tudo faz parte, todos fazem parte do corpo de Cristo. Então todos devem ser valorizados, respeitados e acolhidos, porque fazem parte do corpo de Cristo. 11. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Antes de eu falar do versículo em si, eu tenho que destacar aqui, olha a riqueza da palavra de Deus e o texto. Porque aqui tu tem, eu como professora corrigia muito isso, né? Bom e mal com U. Bem e mal com L. Então aqui tá bem claro, ó. Não imite o que é mal com U, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal com L jamais viu a Deus. Então o que acontece? Tu pode ser uma pessoa, tá? Que pratica o mal. E tu pode ser do mal. Então, ele está deixando bem claro que tem pessoas que praticam, que fazem coisas erradas.
e tem outras que são do mal. Então essas jamais viram a Deus. Tu entendeu? Há uma diferença entre um comportamento, quer dizer, erros, que nem diz, copia, imita, segue os comportamentos maus, né? E tem gente que é do mal. E aqui tá bem claro a diferença. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então é aquela diferença entre sermos pecadores e vivermos na prática do pecado, que o apóstolo João explica magistralmente, maravilhosamente na primeira epístola de João, na primeira carta. Porque isso é muito importante. Saber a diferença entre cometer, às vezes, eventualmente, o mal, quer dizer, pecar, e tu viver na prática constante, frequente, deliberada, intencional do mal, com L. Então, esse versículo é aqueles que eu falo para sublinhar. Olha que forte. Vamos repetir? Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Então, isso para nós também é uma lição. Tu quer viver cada vez mais longe do mal, com L, tu tem que te santificar. E como que tu te santifica? Vendo, convivendo, imitando o que é bom. Quanto mais bons exemplos, quanto mais virtudes, qualidades, bênçãos, tudo que corresponde a Deus fizer parte da tua vida, mais longe tu vai estar das tentações do mal. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando tu escorrega aqui, tu escorrega ali, tu tropeça aqui, tu tropeça ali, tu escândalo ali, quando tu vê, tu já está envolvido, e aí tu estás praticando o mal. E isso significa que tu nunca viu a Deus, que o Espírito Santo não habita em ti, que tu não é de Deus, porque o Espírito Santo, ele te livra de tudo isso, ele te santifica. Então, se tu pratica o que é mal, tu vive na prática deliberada do pecado. E isso quer dizer que tu não é de Deus, que tu nunca viu Deus, que o Espírito Santo não habita em ti. 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, o Diótrefes era dominador, perturbador, opositor, era difícil, caluniador, né? Não era hospitaleiro, mas o Demétrio, esse recebe um bom testemunho. Então, de novo, a árvore vai ser conhecida pelos frutos. São frutos dignos de arrependimento, as pessoas vão dar bom testemunho. E o Demétrio estava tudo bem, tinha um bom testemunho. 13. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. Então, João espera encontrar Gaio, né, e a igreja pessoalmente. Na minha outra tradução dizia, nós vamos conversar de viva voz, quer dizer, ele ia ter um tempo de comunhão, de mesa, de conversa, de amizade, de olho no olho com Gaio. 15. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Então, é muito lindo. João era conhecido como o apóstolo do amor, né? O discípulo a quem Jesus amava. E aqui ele fala dos amigos, fala com muito amor, com muito carinho. E isso é uma característica das cartas, das epístolas, serem pessoais, serem de coração para coração, né? São situações muito específicas e isso enriquece a Bíblia, enriquece a palavra de Deus, porque nós vivemos e precisamos de ensino na área espiritual, mas também na área do relacionamento, na área social, na nossa alma. Então, as cartas
tanto de Paulo, quanto de Pedro, quanto de João, as cartas, as epístolas nos ensinam também a termos amigos e nos relacionarmos melhor com os irmãos.